Olá, bom dia, boa tarde e muito boa noite, meus prezados investidores e investidoras. Sejam bem-vindos, depois do feriado, a mais um boletim econômico, o último de maio de 2024. Sexta-feira, 31 de maio de 2024, no ar, pelo canal Amantes da Curva Capital, mais um boletim econômico de Pará de Minas e toda a região, com destaques que influenciaram o Brasil e no mundo. Maio encerra no vermelho para o índice da bolsa e dólar dispara pós-feriado. Em apologia à negatividade, o índice mais baixo do ano registrou o mês de maio no seu último dia. Brasil, um ponto fora da curva? Pode ser, pode não ser, né, gente? Mas não vamos também nos estressar, porque ainda não é motivo para tanto. Embora alguns especialistas já estejam precificando que pioras podem vir, vê-se um cenário de negativismo, né, no Brasil, né? Eu diria assim, no Brasil vê-se um cenário muito negativo com relação aos ativos que despencaram assim de forma inexplicável. Bom, antes de mais nada, nós tivemos aqui um atraso devido à questão do áudio e eu tive que esperar fazer essa correção aqui, tá? Mas um lembrete aqui para os de última hora, né? Faltam exatamente 2 horas e 10 minutos, tá? Para quem ainda não entregou a sua declaração de imposto de renda, faltam, né? Então, aí, quer dizer, até as 23 horas e 59 minutos, tá? Até às 14 horas de hoje, dados do da Receita Federal, perdão, cerca de 3 milhões de pessoas ainda não tinham entregue o documento. A multa, viu, gente, tá? Para aqueles que não entregarem a declaração na data estipulada, é um valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido, mais juros de 1% ao mês. Então, por favor, viu? Vocês que investem em bolsa,
não deixem que isso aconteça, porque a dor de cabeça, tem gente que está brincando com coisa séria. Receita Federal, tá mais fácil você ter problemas com a Receita do que pensão alimentícia hoje aqui no Brasil, viu? Então tomem muito cuidado. Ibovespa fecha em queda e renova mínimas do ano. E todo mundo achou o abril, né, aquele mês atípico, fora da curva. Agora então maio piorou um pouco mais, né? O Ibovespa teve queda livre acentuada mesmo e o dólar vai em disparada. Ele tocou até a máxima de R$ 5,26. Então, agora sim, até os mais otimistas, né, a gente fica agora já com certo receio, porque se começar a entrar agora em junho com a mesma perspectiva, aí, e se os analistas, né, estiverem corretos com suas estimativas, né, e precificações, é bem melhor aí. Aliás, é bem melhor não. Eu não sei para onde correr. Os Estados Unidos está vivendo aí, parece que uma guerra eleitoral. Um país totalmente polarizado. Donald Trump foi condenado, né? Ainda bem que lá nos Estados Unidos a democracia é tão forte e ele, sendo réu primário, pode recorrer, né? E creio eu, tá? Tô falando por ninguém não, por mim, que ele possa recorrer ainda antes das eleições, mas caso ainda ele seja condenado, ele é réu primário, ele não tem ainda mais outros antecedentes, né? E ele vai poder, ao contrário daqui do Brasil, que tem esse negócio aí de lei de ficha limpa, ficha suja, mas eu não vejo isso, né, para muitos políticos aí. A gente só não pode falar nome, que se eu pudesse dar nome aos bois aqui, né, o Senado estava fora e metade da Câmara dos Deputados também não podia. Porque o que tem de neguinho fez ficha suja ali nesses dois lugares, e sem contar prefeitos aí, candidatos a prefeitos e vereadores, né? Que é a eleição que nós temos esse ano. Então, mas lá, ao contrário daqui, não tem esse negócio. Então, o Trump vai poder, segundo noticiários aí, concorrer, né, normalmente, tá? Mas vamos falar do que interessa. Quer dizer, não, concluindo aqui primeiro. Se você vai para os Estados Unidos e entrar lá comprar as companhias lá, né, das BDRs, né, ou mesmo os fundos de ETFs e tudo mais, você está correndo risco também, porque a economia lá tá, se a gente for olhar em termos, né, assim, mais generalizados, está pior do que aqui, porque juros lá para eles de 5,25 a 5,50 e com perspectivas de não ter mais cortes esse ano, porque os dados que estão chegando de lá também não
tá muito animadores, segundo a Bloomberg, viu? Não tá muito animadores. Você vai para a Europa, a coisa também tá pior. Então, nós estamos ali meio que, né, presos. Então, se eu vou correr risco fora de casa, melhor é eu correr o meu risco aqui dentro de casa mesmo, né? Agora, um bom negócio, depois que a Pitax hoje aí teve aí o Banco Central teve que vender aí, né, alguns títulos de swap para, se não me engano, mais de 12 mil títulos para controlar aí o câmbio. E a Pitax é justamente essas três janelinhas que o Banco Central abre aí e faz as estimativas, né, uma média ponderada aí para fazer a cotação do dólar. Ele vai olhando aí tudo, mais quem está ganhando com isso é quem tem dólares comprados. No caso, por exemplo, eu vou falar por mim aqui. Eu, por exemplo, quem tem ativos também comprado lá, né? E também para os exportadores. Mas para quem vai importar e pagar em dólar, aí tá lascado, né? Que o dólar a 25, 5,25 é meio puxado, mas para quem exporta é muito bom. Só que nós temos que ver um detalhe, que o dólar em alta, gente, ele também de certa forma não, ele vai interferir e muito aqui para nós. Por quê? Porque tem quase tudo que nós temos aqui dentro, de commodities também, é muito importado. E você quer ver uma coisa que nenhum brasileiro gosta de ficar sem? É o pãozinho francês, não é? Só que o Brasil não é autossuficiente na plantação de trigo, que é matéria-prima do pãozinho. O pãozinho nosso de cada dia, não é? Pois é, que eu adoro, que vocês adoram, eu sei disso, que ninguém fica sem. Então, dito isso, atrapalha para nós bastante. Embora na visão do chefe do executivo, né, a Petrobras não vai praticar preços atrelados, né, ao preço do petróleo lá no exterior, chega uma hora que não tem jeito, que não vai ter condições, né? A Petrobras sozinha, ela não dá conta de bancar isso. Aí ela começa até a perder muito valor de mercado. Já andou perdendo, né, com tantos ruídos aqui, ruídos internos com a briga do ministro de Minas e Energia com o CEO da Petrobras, o então CEO da Petrobras, né, recém demitido, e à primeira vista também a entrada da atual, né, a Magda Chambriard, também deixou aí os investidores com a pulga atrás da orelha. Isso só veio a melhorar depois que ela deu uma bela, né, para dizer assim, uma bela, ela usou toda a sua maestria, né, de todo o seu conhecimento ali para colocar em prática ali na coletiva de imprensa, a primeira dela, né, ao assumir o cargo, e fez com que
os ânimos ali se acalmassem, que os investidores em Petrobras também se acalmassem e que ela iria sim continuar pagando os seus dividendos, né? Tanto para investidores privados quanto para os investidores governamentais. Pois bem, o Ibovespa encerrou o pregão dessa sexta-feira, dia 31, com mais uma queda em meio a dados da inflação dos Estados Unidos, tá vendo? Então, tá difícil correr, tá difícil mesmo. O recuo poderia ter sido pior se não fosse a Petrobras, que disparou mais de 3%. Ou seja, a nossa maior empresa privada do país, privada não, estatal do país, e também com maior peso no Ibovespa, depois é a Vale, né? E ela conseguiu praticamente carregar nas costas todo o peso do Ibovespa caindo. Mesmo assim, ela não deu conta, né? Mas poderia ter sido muito pior se não fosse pela Petrobras. Então, por enquanto, mesmo com o dólar lá nas alturas, ainda só em abril, né? Em abril que ele teve uma alta maior do que essa ainda, que ele ultrapassou. Então nós não podemos falar ainda que o dólar chegou, né, a ultrapassar o recorde, não. Ele, né, encostou nas intradiárias ali, ele encostou, que a gente acompanhou o mercado hoje passo a passo, tá? Mesmo assim, mesmo com o Banco Central abrindo as janelas aí de Pitax, né, e o pessoal comprando, eu vou explicar isso melhor para vocês no decorrer do programa, e aí a gente fala e explica para quem ainda não entende o que é essa taxa Pitax, tá? Mas isso também é mais para quem vai comprar a moeda no câmbio oficial, claro, ninguém está falando em câmbio paralelo aqui em momento algum, e também para quem vai viajar, né? Estraga todos os planos. Se você vai viajar para a Argentina, para o Chile, esqueça, porque o real brasileiro, entre todas as moedas, tá? Que a gente tem aqui, né, cotadas aqui na nossa bolsa, todas elas, o real é a que está na lanterna, perdendo para o peso argentino, então ir para a Argentina não é uma boa, perdendo e feio para o peso chileno. Então, se você tem planos de ir para o Chile, né, aproveitar agora essa onda de inverno e tudo mais, deveria ter ido. Se não foi, agora não é um momento propício, né? A não ser que você já tenha comprado seus dólares, o dólar turismo, né? Porque se o dólar comercial tá de 5,25, o dólar turismo certamente vai estar beirando a casa dos 5,30 por aí afora, né? Na semana, o índice caiu 1,78%. Em maio, cedeu, quer dizer, durante todo o mês, né, a bolsa nossa está cedendo 3,04%. E no ano, janeiro, fevereiro,
março, abril e maio. 5 meses, hoje, agora, certinho. 5 meses de 2024, no ano, então, queda de 9,01%. 9,01% do Ibovespa. Só nesses 5 primeiros meses, tá, de 2024. Mudança de perspectivas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, provocaram um terremoto entre os investidores. E a coisa, olha para você ver, eu estou falando aqui de Pará de Minas, onde uma maioria expressiva é alocado em renda fixa, mas os poucos que são performados, alocados, né, em renda variável, ficaram de cabelo em pé hoje mesmo, assistindo aí aos pregões aí que nós temos. E, sinceramente, aí me chamaram para reunião, convocaram essa reunião toda aí para ver que estratégia adotar. Eu falei, nada. Eu não vou mexer em nada. Se os senhores quiserem mexer nas suas carteiras, sintam-se à vontade, ela é de vocês, mas eu não vou mexer em nada por enquanto. Eu vou esperar o junho começar agora e ver como que vão chegar as coisas para a gente, tá? O mercado já avalia, inclusive, que o Banco Central possa parar os cortes da Selic, né, que hoje está em 10,50 pontos percentuais. Mais cedo, no Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o PCI aumentou 0,3%. O índice ele é utilizado para medir a inflação no país, assim como nós temos o nosso IPCA, que é o índice ao consumidor amplo, né? O índice é utilizado para medir a inflação no país. E o que sugere que o ritmo elevado no aumento dos preços pode durar por mais tempo do que o esperado, lançando dúvidas sobre quando será possível cortar os juros nos Estados Unidos. Se o Fed não tem nenhuma base, gente, não adianta xingar Campos Neto, não adianta xingar os diretores do Copom. Tudo é data dependente. Será que tem neguinho ainda que não consegue entender isso? Que juros não cai por gravidade. Inflação não cai por gravidade. Tudo é uma série de fatores, tem N variáveis envolvendo tudo isso. Tem fatores macro, fatores micros, tá? Tem a geopolítica toda envolvida em tudo isso. Então, faz-se praticamente impossível querer falar que vai sair cortando, né, que
o malvadão, que o Campos Neto voltou a ser o malvadão, que o ministro da Fazenda virou um incompetente, que não sabe, está mais perdido do que cego no tiroteio. Não, 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 tá? Não é bem assim não, viu? Isso não adianta ficar xingando, falando. Não, não é isso, porque o problema tá. O Brasil é data dependente da Europa, da União Europeia toda. O Brasil é data dependente dos Estados Unidos, assim como o mundo inteiro. E se por lá as coisas não estão nada bem, então não tente também querer que aqui vai achar que vai ficar bom, porque não vai, viu? Os resultados, tanto para o mês quanto para o ano, vieram em linha com as projeções de economistas consultado pela agência Reuters de notícias. Em relatório, os analistas gráficos do Itaú alertam: o Ibovespa perdeu o suporte em 123.300 pontos e pode abrir caminho para quedas mais acentuadas. É isso que eu gostaria de falar com os senhores, né? Que para mim é o mais relevante, é esse pessimismo em torno dos grafistas, em torno dos traders, até mesmo para quem faz aí o traderzinho de uma semana também está preocupante, porque quando há aquele sobe e desce dos ativos constante, para eles é bom. O trade de 5, de 10, 15, 20 minutos aí, para eles é muito bom, porque eles estão comprando aqui na baixa, e quando chega aqui, pum, aperta lá o botãozinho de vender, tá vendido, ganhou, embolsa, compra de novo, vende e assim vai. Quanto mais volatilidade tiver, para eles é bom. Agora, para quem tem, né, investidor normal, que eu estou dizendo agora, o investidor normal a longo prazo, certo? A longo prazo, esse aí tá difícil, viu? Tá difícil de manter, porque realmente, segundo esses analistas aí do Itaú, a coisa, né, o caminho, pode se abrir um caminho para quedas mais acentuadas ainda. Então, gente, peraí, 122 já, 121, 120, 111, 115, 111 mil pontos, onde é que nós vamos parar? Aí até eu agora já falo com vocês. Ah, mas vocês podem chegar para mim, né, e falar: Guilherme, você não falou que bolsa barata é bom para você comprar, que não sei o quê, que não sei o quê? É, gente. Mas o que adianta comprar barato demais e ficar ali perdendo valor no mercado também? Vocês estão me entendendo? Tem que ter um alívio ali para respirar um pouco e dar um fôlego, porque se for o caso, você pode vender. Porque agora quem é que pode vender? Só se for doido. Ou tiver com a corda no pescoço lá, né? Mesmo assim, ainda há aqueles que vão vender porque não aguentam, né? Essa queda generalizada aí, eles vão vender e vão migrar aí para renda fixa, ou comprar então outros fundos de moedas aí para ver, né? Porque realmente empresa tá ficando complicado, muito complicado mesmo, viu?
Juros caem após dados acomodados de inflação e PIB nos Estados Unidos. As taxas dos DIs, né, fecharam a sexta-feira 31 em baixa firme, acompanhando a queda dos rendimentos dos treasuries no exterior, após a divulgação de dados favoráveis de inflação nos Estados Unidos e se ajustando ao recuo dos yields, visto também na véspera, quando foi feriado nos Estados Unidos. Quando foi feriado no Brasil. Essa semana nós não temos nada praticamente para falar aqui, a não ser isso aí. Só isso. Porque segunda foi feriado tanto lá nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Inglaterra, é uma bolsa de referência também, para o mundo também. E para a Europa principalmente, né? Agora, nos Estados Unidos também, essa queda do tesouro americano, né, para longo prazo aí, isso até que nos ajuda também. Então, está performando-se ainda dentro das nossas expectativas e de expectativas também de analistas do mercado por isso. Mas vocês estão vendo aí que ninguém está olhando ninguém está olhando muito com carinha de otimismo, não. Senão eles não dariam essa declaração aí, né, vindo de quem vem, né, do Itaú, tá? No fim da tarde, a taxa do depósito interfinanceiro, que é o DI, né, para janeiro de 2025, que reflete a política monetária no curtíssimo prazo, estavam em 10,39%, ante 10,48% do ajuste anterior. E na quarta-feira 29, e de quarta-feira 29 também, né, a taxa do DI para janeiro de 2026, que aí já é mais a curto prazo e caminhando para médio prazo, tá? Estavam em 10,8% ante 10,86% do ajuste anterior, enquanto a taxa agora já é médio prazo. Janeiro de 2027 estavam em 11,15% ante 11,23%. Então vocês podem ver que as quedas são bem expressivas, né? A taxa para janeiro de 2021 estava em 11,45% ante 11,54%. E ao contrário, para janeiro de 2031, agora já é a mais longo prazo, marcava 11,85% ante 11,94%. Olha, eu esqueci de falar aí com vocês também que hoje, mas todo mundo sabe, né? Quem mexe no mercado já sabe que hoje foi o último dia do mês de maio, que é a mordida, né, também do leão no nosso a famosa Come Cotas, né? E alguns ativos aí são severamente abocanhados, né? Alguns ativos, não são todos não, tá? Na quarta-feira, as taxas dos DIs haviam disparado mais de 20 pontos base,
com investidores elevando as apostas de que, no atual ciclo, o Banco Central não cortará mais a taxa básica, a Selic, hoje em 10,50% ao ano, podendo até mesmo subir juros mais à frente caso as expectativas de inflação sigam desancoradas, principalmente aqui dentro mesmo, tá? Muito das vezes tudo isso eu vou dizer para vocês que são fatores sim internos, tá? Gastos aí, né, excessivos, não adianta falar. Quem sou eu também? Como quinta-feira 30 foi feriado de Corpus Christi no Brasil, o mercado já abriu a sexta-feira ajustando preços, tendo como referência a forte alta das taxas dos DIs na quarta-feira e o recuo dos rendimentos dos Treasuries na véspera, após revisão para baixo do crescimento do produto interno bruto, o PIB norte-americano no primeiro trimestre. O viés de baixa foi reforçado pela divulgação do índice de inflação, o PCI, né, dado bastante observado pelo Federal Reserve para a formulação de política monetária. O indicador subiu 0,3% em abril, informou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, igualando o de março. Na base anual, o indicador avançou 2,7%, mesmo percentual de março. Os resultados, tanto para o mês quanto para o ano, vieram em linha com as projeções dos economistas consultados pela agência Reuters de notícia. Já o núcleo do PCI teve alta de 0,2% em abril, abaixo do 0,3% esperado pelos economistas. Isso é muito bom, tá? Deixando de lado agora um pouco de mercado e inflação e Selic, tudo, e também dos treasuries americanos e inflação de americanos, vamos falar da Vale. A ação ainda está atraente. O Banco Safra vê potencial de alta, tá? Essa reportagem todinha é de Giovana Castro, tá? O Banco Safra, em relatório assinado por Ricardo Monegaglia, né? Eu vou dizer assim, Conrado Werner, reiterou a classificação de compra para as ações da Vale, acreditando que há mais riscos ascendentes para as nossas estimativas e valuation atraente. O preço-alvo é de R$80, tá? Potencial de alta de 27% ante o fechamento de quarta-feira 29. Só um instante aí. Eu tinha deixado o negócio aberto aqui.
Já sumiu, hein? Ah, bom. Tá aqui. A Vale hoje fechou cotada a R$ 63,20 e realmente com recomendação para compra, tá? Hoje, 31 de maio, viu? Às 17h14, tá? Tem muita coisa também nesse meio aí. E deixa eu ver se. Aí, ó. Eu acho esse telefone aqui com uma visão bem melhor do que a do outro, quando se consegue achar o ângulo aí, ó, né? Não vai estar muito bom não, porque tem muito holofote, e esse gráficozinho que vocês estão vendo aqui explica exatamente essa volatilidade que ela sofreu no decorrer do dia e veio parar aqui, ó, tá? Então ela acabou tendo essa coisa de alta aí, ó, viu? Então é essa aí a visão aí que vocês podem ter aí para Vale, tá? Mas dando continuidade aqui, segundo os analistas, a percepção de risco para a empresa caiu desde fevereiro, apesar da mudança de pensamento ter acontecido em conjunto com a queda das ações durante o período, né, de 4%. Para eles, o motivo para as estimativas mais otimistas estão concentradas nos preços de commodities, né? Restrição à produção e provisões adicionais. Entretanto, o Safra está de olho nos riscos para a empresa. São eles: deterioração no nível de atividade do setor imobiliário na China, o que causaria um impacto nos preços do minério de ferro. Obviamente que vocês entenderam, né? Se caso, traduzindo aqui para vocês, se caso os preços do minério de ferro ou a atividade do setor imobiliário na China, que demanda demais da conta por minério de ferro, se cair, o que acontece? A Vale é data dependente, né, da China lá. É o maior exportador dela e importador. Então, pode ser que aconteça aí uma reviravolta. Dependência da Vale de licenças ambientais, certificação de terceiros para aumentar a produção. Como os senhores podem ver, o nosso doutor Ibama aqui está de olho em tudo. Então, o Brasil está ficando dependente desse Ibama para tudo. E assim ele não pode crescer, não pode desenvolver, bem como as nossas maiores mineradoras, ou a maior mineradora do mundo, né? O caso Samarco, provisões adicionais relacionadas aos eventos de Samarco, Samarco lá em Mariana, Brumadinho, ou renovações de concessões ferroviárias. Eu vou falar sobre isso, tá?
O caso Samarco também é citado com a expectativa de 2,3 bilhões de dólares em gastos adicionais para a Vale, o que pode ser exagerada ou não, dependendo de pontos como as ações cíveis contra a mineradora serão julgadas improcedentes, por exemplo, ou não também, né? Bom, eu não vou defender a Vale aqui, nem no caso lá dessa empresa Samarco, que é uma subsidiária dela lá, e é uma assassina, né? Essa empresa. E também nem em Brumadinho, viu? Jamais. Eu sou contra aquilo ali, porque foi uma tragédia anunciada, sim. Tanto a Vale quanto qualquer outra dessas empresas dela aí sabiam muito bem que essas barragens, feitas dos próprios rejeitos ao montante, era uma coisa mais deficitária e arriscada que existia. No entanto, teve até laudos por fora aí de empresas alemãs, sei lá o que e tudo mais, que falaram que não ia acontecer nada. Pois é, tá aí, aconteceu. Então eu não estou defendendo por esse lado. Fez um dano ambiental tão grande que isso aí não dá para, né? E praticamente agora pode vir por aqui mesmo o nosso Paropeba aqui, que passa aqui em Pará de Minas, lá em Pequi, São José da Varginha, Pequi, e vai por aí afora. Eu não sei por onde muito não, mas é mais ou menos isso aí que eu posso falar para os senhores que não são bem aqui da região e estão me assistindo, tá? Safra, o banco, né? Safra é confiante na capacidade de produção da Vale. O relatório aponta que as estimativas de EBITDA para 2024 aumentaram 11%, de 17,8 bilhões de dólares para 19,8 bilhões de dólares. 1 bilhão de dólares, 2 bilhões de dólares de aumento, hein? No caso dos preços das commodities continuarem nos níveis atuais. Destaca a alta de 24% no preço do cobre desde fevereiro, enquanto o níquel também aumentou 19% no mesmo período. O cobre, ele é matéria mais do que prima, viu? É matéria-prima essencial também para os carros aí agora elétricos, né? Viu? O cobre, vocês sabem disso, como também transmissor, né, de energia aí, né? Ele é um excelente condutor. E o outro aí que eu falei, que é além do cobre, é o níquel que eu falei? Não. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Eu fiquei hoje ficou o dia hoje foi tão puxado que a gente acaba perdendo tudo, né? Eu só não podia deixar de gravar hoje porque não dava certo, né? Em relação a essa preocupação, peraí, eu quero voltar aqui. Minério de ferro, o níquel mesmo. Enquanto o níquel também aumenta 19% no mesmo período, tá?
O níquel também ajuda aí, né, nessa toda essa transição, principalmente nas baterias, viu? Tá? O Safra também vê pouco risco para a Vale perder o guidance de produção do minério de ferro, né? Ela já tem, ela tem um guidance excelente, né? Então, essa projeção no português aí, né, melhor para vocês, essa projeção para um aumento na produção, ela não vai perder isso, tá? Governo nenhum é maluco de fazer com que a Vale perca, né, isso aí, porque eu posso falar para vocês assim, gente, olha quantos mil empregos a Vale só aqui no Brasil dá. Então, vocês imaginam que merda que vai ser, que merda que vai virar tudo isso se uma empresa dessa sai daqui e vai embora e larga tudo? Caso haja aí, né, projeções ou uma piora no guidance de produção do minério de ferro, né? Por conta dessas leis aí estranhas aí para uns. Abre aspas. Estamos confiantes de que a Vale pode superar o limite máximo do seu guidance de produção para 2024, entre 310 milhões de toneladas e 320 milhões de toneladas, graças à produção de minério de ferro de 325 milhões de toneladas nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de tonelada nos últimos 12 meses, tá? Junto com o primeiro trimestre e pelo início da expansão da capacidade de Vargem Grande de 15 milhões de toneladas por ano no quarto trimestre de 2024. Fecha aspas. O banco também compara a empresa com seus companheiros, acreditando que o atual desconto, né, que é o valor da empresa sobre o resultado operacional, ou seja, na análise mais fundamentalista ali, né, EV sobre EBITDA, tá? Com relação aos seus pares é excessivo, já que preocupações com provisões adicionais, um colapso dos preços do minério de ferro e com um processo de sucessão do CEO da empresa foram diminuídas. Caso o governo ainda insista em querer interferir na indicação de um novo CEO para a empresa, que ocorre agora em junho, né? Final de junho ou julho, sei lá, que termina o mandato, que ele continuou mais um tempo, né, com o mandato, então pode ser que, né, aí agora ele vai deixar o cargo e a Vale vai ter aí, que já passou de hora essa novela da Vale também com esse negócio de CEO. Então, a pressão pode ser intensificada caso o governo não renove o processo de concessões ferroviárias sob a alegação de não aceitar um novo CEO que não seja indicado por ele. Mas isso poderá causar um estrago sem precedentes na economia brasileira, levando para um cenário que o banco vê quase zero de acontecer.
mas não descartou. Vocês sabem que esse atual governo quer interferir em tudo, na economia, em tudo aí. Se ele pudesse, ele ele colocava o Brasil inteiro tudo como estatal, né? Tudo como máquina pública. Então, porque esse é o viés desse governo. Então, se ele começar a fazer tudo isso, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, mas eu não sou dono dela, não. Eu sou dono de 40% e os outros 60% é do governo. Uma microempresa, tá? Tudo. Então, aí, aí eu não sei o que faz, né? Mas é isso, né? Mas eu não acredito que ele vá é, cortar a concessão de ferrovias para a Vale, porque se ele cortar, como que ela vai fazer os transportes dela, né? Não vai ter jeito. E aí, realmente, o, o Brasil vai entrar num atoleiro que não tem precedentes na nossa economia. Maio vermelho. Ibovespa tem mais um dia de queda e mês para esquecer. Veja o tamanho do tombo. O Ibovespa encerrou o pregão desta sexta-feira, 31, com mais uma queda em meio a dados da inflação dos Estados Unidos. A bolsa fechou o dia cotado em 122.098 pontos, recuo de 0,50%. Repetindo, a bolsa fechou o dia cotado em 122.098 pontos, recuo de 0,50%. A queda poderia ter sido pior se não fosse a Petrobras. Graças e salve Petrobras, que disparou mais de 3%. Além disso, o índice termina o mês em queda de 3,04%. Na semana, o tombo é de 1,78% e no ano de 9%. Como eu já disse para vocês, o maio vermelho em apologia a um índice negativo, uma conta negativa. Por exemplo, você vai começando a usar cheque especial do seu banco, correto? Vê se vocês entendem. Então, essa apologia aí de vermelho, aliás, essa conotação dada de vermelho para o Ibovespa é fazendo apologia a isso, que o Ibovespa está trabalhando no vermelho, ou seja, no cheque especial, né? Só devendo, entendeu? Né? É mais ou menos assim que você faz essa comparação aí, segundo, né, esses dados aí de livros de economia, né? Grandes economistas aí como Rold Marx, por exemplo, né? O mais importante para o investidor, mas isso aqui não é um livro só de mercado, só para investir, viu? Ele também é um livro didático para se entender o mercado. Agora, é claro que é um mercado praticamente global. Por quê? Porque ele não é um livro escrito por um brasileiro, né? O Rold Marx, aliás, ele é um brilhante economista e
fundador da Orchid Capital, é reconhecido mundialmente por sua incrível habilidade no mercado de ações, depois de 4 décadas se destacando como um dos gestores que mais deu retorno na Bolsa de Valores americana. Ele partilha sua estratégia vencedora sobre como avaliar os melhores papéis e aplicar o seu dinheiro de maneira inteligente. Este volume único reúne dicas valiosas para o investidor experiente e também para quem está dando os primeiros passos no mercado financeiro. Este livro, que se tornou um best-seller instantâneo, é obra de referência para grandes investidores mundiais como Warren Buffett, Joel Glenbert, Ray Dalio, né, escritor de outro livro ali também, né, que eu já falei para vocês, entre outros. E descreve também o mercado como um todo, de ações e de capitais, né, mostrando como tomar as melhores decisões e as gestões de riscos. Analisa com sabedoria os ciclos de mercado e mostra como é possível obter retorno por meios de estratégias calculadas. O ciclo de mercado também é dele. Eu acredito que eu já tenha mostrado aí para os senhores, né? Aí, ó, também um best-seller, Howard Marks, e também o mais importante para o investidor também, tá? Senhoras e senhores, vamos lá para terminar isso aqui, né? Mudanças de perspectiva também aqui no Brasil, enquanto dos Estados Unidos, provocam um terremoto entre os investidores. O mercado já avalia, inclusive, que o Banco Central possa parar os cortes da Selic hoje em 10,50 pontos percentuais, tá? O mais cedo, como já foi dito anterior, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que o PCI aumentou 0,3%. O índice é utilizado para medir a inflação do país, o que sugere que o ritmo elevado no aumento dos preços pode durar por mais tempo do que o esperado, lançando dúvidas sobre quando será possível cortar os juros. Na base anual, o índice do PCI, o PCI mesmo, subiu 2,7% após avançar o mesmo valor em março. Os resultados, tanto para o mês de março quanto para o ano, vieram em linha com as projeções dos economistas consultados pela agência Reuters de notícias. Assim, em Wall Street, né, a Nasdaq recuou 0,1%, o S&P 500 subiu 0,8% e Dow Jones 1,51%. Mais 1,51% de quê? Espera aí. Dow Jones, 1,51% de alta, tá?
Desculpe aí, falha nossa aí. Segundo os analistas Matheus Nascimento da Levante Inside Corp, apesar do PCI positivo, o ambiente interno se mantém desafiador e ainda há certa cautela frente às incertezas em relação ao aumento de cortes de juros nos Estados Unidos, o que contribui para a pressão sobre os índices. Em relatórios, analistas grafistas do Itaú alertam que o Ibovespa perdeu o suporte em 123.300 pontos e pode abrir caminho para quedas mais acentuadas. Abre aspas, em caso de nova mínima, o índice poderá acentuar, agora é isso que eu queria chegar aqui, viu? Acentuar o movimento de queda e os próximos suportes estão em 120 mil, 115 mil, 111.600 pontos, mínima de outubro de 2023, hein? Ano passado, fecha aspas. Coloca aí os analistas. Para os analistas Fábio Perina, Lucas Pisa e Igor Caixeta, o Ibovespa acendeu o sinal de alerta. Maiores altas e baixas do Ibovespa. Entre as maiores altas, as ações ordinárias da Petrobras disparou. Segundo Rodrigo Cohen, analista de investimentos, no mês muitos investidores e fundos ficaram vendidos em Petrobras e estão zerando posições hoje em virtude das mudanças na presidência da companhia. Não sei porquê. Bobagem. Outra petroleira liderou as altas, a PetroRecôncavo, que subiu após anunciar o pagamento de 410 milhões em juros sobre capital próprio, ou R$ 1,39 por ações. Olha, ainda bem que eu tenho. Entre analistas, o valor foi bem recebido. Segundo cálculos do Itaú, o rendimento será de 7%. Abre aspas. Saudamos o compromisso da empresa em abordar a remuneração dos acionistas no curto prazo, ao mesmo tempo que procura melhorar a resiliência da operação. Fecha aspas, escreveu a corretora. Entre as quedas, as ações do Grupo Pão de Açúcar. O Itaú retomou sua cobertura para as ações da empresa a partir das diversas transformações do Grupo Pão de Açúcar, com a companhia atuando como uma varejista 100% brasileira com foco em supermercados premium. O Itaú incorpora melhorias operacionais e a nova estrutura de capital da empresa, mas não espera que o lucro líquido entre em território positivo em 2025. Abre aspas, nossas previsões incorporam um cenário de uma Selic sustentada em 2 dígitos em 2025, completam, tá? E o dólar volta a subir forte, né? Agora de novo. Bom, a disputa da taxa Pitax, que é o seguinte, olha, por ser a principal taxa usada no mercado para fazer a cotação do dólar frente ao real,
A PITAC serve para praticamente tudo no que diz respeito ao mercado de câmbio brasileiro. Contratos derivativos, tá? De balcão no exterior ou no mercado local, operações financeiras de câmbio, como entrega física, para quem chega ali na corretora e compra o mercado, que compra a moeda norte-americana, nas exchanges, por exemplo, né? Igual eu tenho da exchange ali, de Betim, né, que eu compro lá físico, eu gosto muito dela. Também operações financeiras de câmbio com entrega física, como, por exemplo, compra e venda no mercado oficial, para quem deseja comprar a moeda norte-americana com o objetivo de viajar para qualquer país. Contratos de operações de câmbio e contratos de futuros são alguns dos exemplos nos quais a taxa PITAX é utilizada no Brasil. São 3 janelinhas que o banco abre, tá? De fim de mês, tá? Então, eu abri um parênteses aqui para vocês, né? A PITAX de fim de mês deu força ao dólar até o início da tarde dessa sexta-feira, com investidores com posição compradas impulsionando as cotações, o que abriu espaço para mais um dia de alta firme da moeda norte-americana ante o real, que está depreciado diante de todas as moedas de seus pares. Ainda que no exterior a divisa cedesse após divulgação de dados de inflações acomodados nos Estados Unidos. Tem isso, viu? O dólar aqui teve essa apreciação perante o real. Também o que tem de gente comprando, né? Aí, e depreciando lá fora, perante os pares dele. Por exemplo, o dólar DXY, que mede a moeda norte-americana em relação a 6 outras moedas de economias desenvolvidas, né? Então, ele está ali meio que, né, minguando ali, mais ou menos, não sabe lá se vai, se não vai, se a inflação norte-americana vai deixar ele seguir o caminho dele, ou se não vai deixar, e por aí fica essa briguinha, né? Agora, aqui o bicho, veja bem, o dólar à vista encerrou o dia cotado em R$ 5,25 na venda, em alta de 0,78%. Este é o maior valor de fechamento desde 16 de abril desse ano, quando a moeda foi cotada em R$ 5,26. Na semana, a divisa dos Estados Unidos acumulou elevação de 1,60%. Em maio, o avanço acumulado é de 1,12%. Às 17h22, o contrato futuro do dólar para junho, que nesta sexta-feira passou a ser mais líquido no Brasil, subia 0,78 aos R$ 5,26 futuro, tá?
Como na quinta-feira o mercado brasileiro permaneceu fechado em função do feriado, nesta sexta-feira as cotações já abriram se ajustando às notícias da véspera nos Estados Unidos, em especial a revisão para baixo do crescimento do produto interno bruto norte-americano no primeiro trimestre. Este dado alimentou as expectativas do Federal Reserve poder cortar juros ainda em 2024, o que pesou sobre o dólar. Às 9h04 desta sexta-feira, pouco depois da abertura, a moeda norte-americana à vista marcou a cotação mínima de R$ 5,19 de queda, de menos 0,33%. Os números divulgados logo depois também reforçaram a visão de que o Fed terá espaço para cortar juros. Bastante observado pelo Banco Central dos Estados Unidos, o índice de inflação subiu 0,3% em abril, igualando o dado de março. Na base anual, o indicador avançou 2, que é o PCI, avançou 2,7%, mesmo percentual de março. Os resultados, tanto para o mês quanto para o ano, vieram em linha com as projeções de economistas consultados pela agência Reuters de notícias /pesquisa. Já o núcleo do PCI teve alta de 0,2% em abril, abaixo do 0,3% esperado pelos economistas. Os números do PCI fizeram o dólar ampliar perdas ante diversas divisas no exterior, mas no Brasil a disputa pela formação da Pitax passou a dar um tom dos negócios. Na taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Pitax serve de referência para liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas no sentido de alta das cotações ou vendidas em dólar no sentido de baixa, tá? Assim, perto das 10 horas, das 11 horas e das 12 horas, né, horários em que o BC realiza coletas para cálculo da Pitax, o dólar à vista renovou máximas do dia, em um claro movimento de pressão dos comprados, tá? Às 12 horas, no pico da sessão, o dólar à vista ficou cotado em R$ 5,26, alta de mais 0,94%, ainda que no exterior o viés para a moeda norte-americana fosse de baixa. Para Matheus Mazzotti, especialista em câmbio da ONI Investimentos,
dados vindos da China contribuíram para a pressão exercida pelos contratos na formação da Pitax. De forma inesperada, o índice de gerentes de compras, o PMI oficial do setor industrial chinês, caiu 49,5 pontos em maio, ante 50,4 em abril e abaixo da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contratação. Analistas esperavam um PMI de 50,4. Neste cenário, o minério de ferro para setembro voltou a ceder na Bolsa de Mercadorias de Dália da China, acumulando queda de 4,7% na semana. Os dados da China vieram bem mais fracos do que o esperado, o que tem impacto grande em preço de commodities, com muito efeito no Brasil, comentou Mazzotti, né? Abre aspas. Hoje, sexta-feira, o real está apanhando mais que o resto, porque commodities são muito importantes para a nossa economia. No fim das contas, a Pitax trouxe volatilidade e a China deu a direção ao dólar, avaliou. Formada a Pitax no início da tarde em R$ 5,24 para a venda, o dólar passou a oscilar de forma mais livre no Brasil. Mas, como na sexta-feira foi de sessão espremida entre o feriado e o fim de semana, a liquidez também diminuiu. No exterior, o dólar seguia em queda ante boa parte das demais divisas, na esteira do PCI. Às 17h21, o índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de 6 divisas, caía de 0,15% a 104,610 pontos. Pela manhã, o Banco Central vendeu todos os 12 mil contratos de swap cambial tradicional ofertado para a rolagem dos vencimentos em agosto, tá? Bom, é isso então que nós temos aí para hoje, né? O Ibovespa, então, na contramão de Nova York, dólar fecha, né, em alta de 5,25%, e o Ibovespa chega aos 122 mil pontos, né? Só perdas.